Cuidar da saúde exige diversas atitudes no nosso dia a dia. Dentre essas atitudes, existe uma grande aliada para a nossa saúde na prevenção de diversas doenças: as vacinas. Acho extremamente importante a gente vacinar nosso filho, principalmente porque eu, como mãe, eu acho que a maioria das mães e dos pais, eles querem proteger o seu filho de qualquer mal. Então, a vacinação, ela previne a doença. Neste educativo, vamos conhecer o que são as vacinas e a importância da vacinação para a garantia e promoção da saúde. Vacina é uma preparação biológica que fornece imunidade adquirida ativa para uma doença particular. Uma vacina, tipicamente, contém um agente que se assemelha a um micro-organismo causador de doenças e é muitas vezes feito de formas enfraquecidas ou mortas do micróbio, das suas toxinas ou de uma das suas proteínas de superfície. O agente estimula o sistema imunológico do corpo para reconhecê-lo como uma ameaça, destruí-lo e a manter um registro dele, para que o sistema imunológico possa mais facilmente reconhecer e destruir qualquer um desses micro-organismos que encontre mais tarde. A administração de vacinas é chamada vacinação e é o método mais eficaz de prevenção de doenças infecciosas e responsável pela erradicação e restrição de diversas doenças no mundo. A vacinação tem se revelado uma das maiores ferramentas de prevenção de doenças em saúde pública em todo o mundo. Foi através das imunizações que doenças como a varíola, a paralisia infantil, o sarampo, a rubéola foram controladas e algumas até erradicadas do planeta por conta de extensos programas. A vacinação previne doenças e previne mortes. Com exceção da água potável, nenhuma outra modalidade, nem mesmo os antibióticos, tiveram tantos resultados na redução da mortalidade e no crescimento populacional quanto as vacinas. Após a introdução da água potável e a melhoria das condições sanitárias, a vacinação é uma estratégia fundamental que fez com que houvesse uma redução importante da ocorrência de doenças e de mortalidade em geral. A imunização é uma grande conquista para a saúde pública. A imunização é a principal intervenção de saúde pública, a intervenção mais custo-efetivo, é que salva mais vidas. E isso vem sendo registrado ao longo dos anos e através de diversos estudos. Ela, do ponto de vista de custo, ela tem um custo barato, principalmente quando dada durante a infância, e ela previne o adoecimento e óbito. Graças à vacinação, conseguimos aumentar a nossa expectativa de vida. A vacinação foi tão importante desde séculos, né, que ela vem sendo executada, que graças à vacinação em massa das nossas crianças, conseguimos aumentar em poucos anos a nossa expectativa de vida. É quase um recorde mundial no tempo curto que a gente aumentou a expectativa de vida do brasileiro. O brasileiro, a criança, o brasileiro sendo vacinado na infância, ganhou o direito de viver, porque deixou de morrer de doenças que a gente pode não lembrar, eu lembro, mas muita gente pode não lembrar, matava muito no nosso país e ainda mata muito no mundo. Segundo dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde, existem atualmente mais de 25 vacinas licenciadas disponíveis para prevenir ou contribuir para a prevenção e controle de infecções. As vacinas podem ser classificadas como vacinas virais. São vacinas que protegem contra doenças virais, tais como sarampo, cachumba, rubéola, catapora, febre amarela, paralisia infantil, hepatite A. Vacinas bacterianas. São vacinas que protegem contra doenças por bactérias, tais como meningite B, meningite C, pneumonia, tuberculose. As vacinas também podem ser divididas em dois grupos conforme sua produção: vacinas vivas ou atenuadas. A gente tem as vacinas vivas, que são basicamente vacinas de vírus. A gente só tem uma vacina de bactéria viva, que é a BCG, que a gente faz ao nascimento, todas as outras são vírus. E eu pego esses vírus, eu faço com que esses vírus fiquem muito fracos, e, ou seja, quando eles entrarem em contato com o meu corpo, quando eles forem para o meu sistema de defesa e forem apresentados, eles não façam muito barulho, né? Eles estão meio enfraquecidos, o meu sistema de defesa consegue controlar aquilo ali e gerar uma resposta adequada. Essas são as vacinas vivas. Vacinas inativadas.
As vacinas inativadas são vacinas em que eu só tenho pedaços daquele vírus ou daquela bactéria. Esses pedaços são aquelas características mais importantes daquele vírus ou daquela bactéria que o meu sistema de defesa, como se fosse a digital, em que o meu sistema de defesa precisa relembrar. Então, essas vacinas inativadas são exatamente como a vacina da gripe ou a vacina da coqueluche, em que a gente não tem o perigo daquele vírus ou daquela bactéria se reestruturarem e causarem a doença. Eles estão mortos, são apenas pedaços daqueles componentes de vírus ou de bactérias. Com o avanço da tecnologia, também foram criadas as vacinas combinadas e conjugadas. As vacinas combinadas nada mais fazem que combinar distintos agentes infecciosos. Eu vou dar um exemplo. Nós temos, por exemplo, a vacina do governo pentavalente, que é realizada na vacinação dos bebês. Ela possui 5 agentes infecciosos, que são difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a Haemophilus influenza B. Então é uma combinação de agentes que vai acabar protegendo os bebês. Com relação às vacinas conjugadas, são vacinas de uma nova tecnologia, onde uma proteína carreadora é adicionada ao antígeno. O antígeno nada mais é que a porção do vírus ou da bactéria de interesse para que seja desenvolvida a vacina. E a competência dessas vacinas conjugadas, principalmente, é que com esta nova tecnologia pode ser realizada em bebezinhos e eles poderem desenvolver uma defesa importante. Além disso, essas tecnologias conjugadas produzem as células de memória, que é muito importante para o decorrer do desenvolvimento, por exemplo, da infância. Ao ser aplicada a vacina no ser humano, o organismo começa a se defender daquele vírus ou daquela bactéria, criando assim uma imunidade. Assim, a pessoa produz anticorpos antes mesmo de ter a doença e se tornando imune a ela. A gente, quando nasce com uma imunidade que herdamos da nossa mãe durante a gravidez. Depois, a gente vai construindo a nossa imunidade. O que é imunidade? É o seu organismo estar preparado para se defender daquele agente infeccioso. Ele se defende com o quê? Com anticorpos. Para eu produzir anticorpos, eu preciso entrar em contato com aquele agente infeccioso, e aí eu posso adoecer ou não, dependendo do agente infeccioso. Tem gente que se infecta e não adoece. E aí, quando eu entro em contato com esse agente infeccioso, eu começo a produzir anticorpos. Meu sistema imune vem, as células vêm todas olhar o que é aquilo e define aquilo como um inimigo, e a partir desse momento começa a produzir anticorpos. A gente produz anticorpos e produz uma coisa chamada memória imunológica, que é, uma vez que eu produzi anticorpos contra aquele agente, as minhas células aprendem a reconhecê-lo e sempre estar a postos com anticorpos para não permitir a infecção, a doença. Conseguir a imunidade de forma natural, quer dizer, adoecendo, não pode ser a melhor solução, né? Porque você vai adoecer, você pode morrer, pode hospitalizar, é sofrimento. As vacinas podem ser administradas por via oral, intradérmica, subcutânea e intramuscular. E após a administração, estima-se que a pessoa fique imunizada após 14 dias. Mas vale lembrar que existem vacinas que precisam mais de uma dose. Por isso, é sempre bom tirar as dúvidas sobre o tempo de proteção com o profissional de saúde. A produção de uma vacina é complexa. São anos de pesquisas, desenvolvimento e testes clínicos que garantem sua eficácia e segurança. A segurança e eficácia de uma vacina é testada muito antes do seu licenciamento. No passado, não se exigia tanto rigor no licenciamento de um novo produto, seja para medicamentos, seja para vacinas. Então, hoje as vacinas passam por extensos testes, rigorosos controles de qualidade e testes, para assegurar a sua segurança antes de serem comercializadas e disponibilizadas no mercado. Então, esses testes pré-licenciamento garantem que esse produto, ao ser colocado nos programas de vacinação, estejam de acordo com os padrões de segurança.
E mais do que isso, após o licenciamento, quando essas vacinas são colocadas em enormes programas, em vastos programas de imunização, elas são acompanhadas. São os estudos chamados de segurança pós-licenciamento. Então, todos os efeitos colaterais, esses eventos adversos são notificados para que a gente continue monitorando a segurança da vacina num uso maior, no uso de alta escala, por exemplo, em programas no Brasil com 200 milhões de habitantes. Os órgãos de saúde brasileiros também atestam e garantem as vacinas disponíveis no mercado. As vacinas são seguras e eficazes, nós temos um rígido sistema de controle de qualidade, um rígido sistema de monitoramento da chegada dessas vacinas e todos os lotes eles passam pelo NCQS da Fiocruz e após atestada a qualidade do lote, ele é disponibilizado à população. A Anvisa também faz uma regulamentação de todo produto que é importado ou nacional e existe um rígido controle de qualidade. E atenção, vamos esclarecer um mito sobre vacina. Muitas pessoas dizem ter tomado a vacina contra a gripe e logo após ficaram gripadas. Vamos ver uma orientação. Esse talvez seja um dos maiores mitos em vacinação, que a vacina de gripe é capaz de causar doença ou causar gripe em alguém. A vacina é feita com vírus morto. Ele é morto, ele é esquartejado, ele é lavado no detergente. São fragmentos desse vírus morto que estão presentes dentro da vacina. Portanto, incapazes de causar nenhum tipo de doença a ninguém. A grande confusão que se faz é que, como a vacina de gripe é aplicada em praticamente 1/3 da população, né? No Brasil a gente aplica mais de 63 milhões de doses de vacina de gripe anualmente, muitas dessas pessoas que recebem a vacina vão adoecer inexoravelmente neste período pós-vacinal, se tivesse ou não tivesse recebido a vacina. A vacina a gente faz no período de muitos vírus, no período de pré-inverno, onde muitas pessoas ficam doentes. E fica difícil para o leigo, para a população, dissociar a vacina que ele recebeu da doença que ele desenvolveu. Ele tomou a vacina e teve uma amidalite, tomou a vacina e teve um resfriado, acaba culpando a vacina por aquela doença, aquele mal-estar que ele desenvolveu, por uma outra doença não relacionada à vacina. Então essa grande confusão que se faz traz essa percepção de que a vacina faz algum malefício, que a vacina traz doente, quando na verdade isso é um enorme mito. Algumas pessoas podem apresentar reações adversas às vacinas, que podem variar de acordo com o tipo de medicamento aplicado. Entre as principais reações, podem se destacar dor e inchaço no local da injeção, além de uma vermelhidão, coceira, dor de cabeça, febre e fadiga. Em caso de reação, um profissional de saúde deve ser consultado. Assim como diversos medicamentos, as vacinas também têm as características farmacológicas relacionadas à reação adversa. Quais são as reações adversas mais comuns em todas as vacinas? A primeira são as locais, ou seja, uma reação autolimitada que dura entre 48 e 72 horas, que é uma vermelhidão, um endurecimento no local da injeção e um processo inflamatório com dor. Existem as reações adversas sistêmicas, que são características de acordo com cada vacina, mas também, de uma forma muito geral, podem estar relacionadas à febre, a um mal-estar geral, uma dor de cabeça, e isso também, como eu falei com relação às reações locais, também são autolimitadas. Ele nunca teve reação a nenhuma vacina, a única coisa que ele realmente teve uma reaçãozinha foi a ampola do rotavírus, que deu um pouquinho de febre, que foi bem baixinha, mas a gente deu um pouquinho de remédio, mas de resto, sem dor, sem nada, ficou tudo bem. A pessoa, além de se proteger ao se vacinar, também ajuda a proteger sua comunidade, o que é chamado de imunidade coletiva ou de rebanho. Então, as vacinas elas têm a capacidade, muitas vezes, de proteger não só a pessoa que recebeu a vacina, mas fazer o que muitas pessoas chamam de imunidade de rebanho, ou de imunidade de grupo. Isso quer dizer o quê? Quando eu tenho um percentual da população, uma quantidade muito grande de pessoas de uma comunidade vacinadas, a chance daquele vírus ou daquela bactéria circular diminui. Por quê? Porque como todo mundo está protegido, o vírus ou a bactéria não encontram quem infectar. E na maioria das vezes eu preciso transmitir de pessoa para pessoa
aquela doença. Então, se o vírus ou a bactéria não tem onde se instalar, eu não passo de pessoa para pessoa. É muito importante que a família, que todas as pessoas que estejam próximas ao Elinho estejam vacinadas. E eu, quando gestante, também era importante. Então, o meu médico, meu ginecologista e obstetra, que acompanhou a minha gravidez, ele pediu que a família inteira, quem tivesse muito contato comigo, tivesse com a vacinação todo em dia, para prevenir que eu fosse exposta a qualquer coisa, a qualquer doença ou até o Elinho. Então, é importante sim. As vacinas beneficiam a maioria da população, mas existem algumas pessoas que a vacinação não é recomendada, a não ser se for indicada por um médico. Existem pessoas que não podem tomar a vacina. Quem são essas pessoas? Principalmente relacionado à idade. Então, as crianças, ela tem um calendário de vacinação que é de acordo com a idade. Então, algumas vacinas ela vai esperar 6 meses de vida, 1 ano de vida para receber, e a gente precisa ficar bastante atento a isso. A segunda coisa são pessoas que têm alguma doença e aí tem alguma contraindicação naquele momento para tomar a vacina, ou estão tomando algum medicamento que altera o seu sistema imunológico, ou estão, por exemplo, fazendo algum tratamento de câncer e que naquele momento algumas vacinas ele não pode tomar. Por isso que é sempre importante buscar o profissional de saúde e entender que vacinas ele pode tomar, porque não são todas, muitas vezes, que ele vai deixar de tomar, e que vacina ele deve aguardar, qual é o melhor momento para ele vacinar então. Outro grupo que merece atenção em relação à imunização são os portadores de imunodeficiência congênita ou adquirida. Essas pessoas têm direito aos imunobiológicos especiais através dos CRIES. Os CRIs, eles são centros de referências de imunobiológicos especiais. Isso foi criado porque se entendeu que algumas populações, principalmente aquelas populações que tinham uma imunodeficiência, isso quer dizer o quê? Que o nosso sistema de defesa ele não está trabalhando da melhor forma possível, elas precisavam de algumas vacinas diferentes daquelas vacinas que estão sendo ofertadas, ou precisavam de produtos como a imunoglobulina diferentes para protegê-los daquelas doenças. Então foram criados esses centros de referência e hoje eles existem em todo o país, nas grandes capitais principalmente, em algumas capitais mais de um centro de referência. Agora uma orientação para as mulheres grávidas sobre vacinação. Existem vacinas que são obrigatórias para as mulheres grávidas, pois reduz o risco de mortalidade para elas e previne a proteção desse bebê que vai chegar através da passagem de anticorpos dela para a placenta e a chegada desses anticorpos no feto, e ao nascer este bebezinho ele estará protegido, portanto são vacinas obrigatórias. Nós temos vacinas que seriam utilizadas de acordo com o risco epidemiológico, não são indicadas na grávida, mas se porventura está acontecendo algum surto, deve ser avaliado a necessidade de fazer ou não. E existem as vacinas que são contraindicadas na grávida, que ela não pode de forma alguma realizar na gravidez. Eu tomei 3 vacinas quando eu estava gestante, se eu não me engano foi hepatite B, DTPA e a da gripe. Eu tomei as 3 vacinas. E aí, o mais importante é que eu tivesse em dia com a minha carteirinha de vacinação, porque, por exemplo, o sarampo que voltou, eu já tinha tomado a vacina, então eu pude frequentar lugares normalmente que se eu tivesse gestante sem a vacina, eu não poderia frequentar. No período de amamentação, a mulher também deve procurar orientação com seu médico sobre quais vacinas tomar. A amamentação, ela passa pelo mesmo racional. Existem vacinas contraindicadas e indicadas. É muito importante que esta mulher, ao nascer o bebê, procure o médico para que seja verificado se pode ser atualizado algumas vacinas. Porque algumas que eram proibidas durante a gravidez, elas são recomendadas durante uma lactação. Muitas pessoas acham que vacinas são somente para crianças e desconhecem os benefícios das vacinas em todos os períodos da vida. Não há uma idade onde não haja vacina recomendada para aquele indivíduo. Então fiquem atentos, o calendário de vacinação não é só infantil. Vacina é para criança, vacina é para adolescente, vacina é para adulto, para o idoso, para aquele que viaja, para aquele que tem uma doença crônica.
ocupacional, dependendo da função que o indivíduo exerce profissionalmente, ele se expõe mais a risco, como trabalhadores da construção, como veterinários, como trabalhadores da saúde, por exemplo, que precisam de vacinas diferentes para se proteger devido à sua função, devido ao seu trabalho. Além, é claro, das crianças que continuam merecendo toda a nossa atenção. O Brasil possui o Programa Nacional de Imunização, o PNI, que existe há mais de 40 anos e é referência mundial. O Programa Nacional de Imunização é o maior programa de imunização pública do mundo. Oferta mais de 300 milhões de doses e possui um orçamento maior que 5 bilhões de reais. Atualmente, nós ofertamos mais de 30 vacinas, todas as preconizadas pela OMS e, além disso, outras que introduzimos precocemente no nosso sistema. Portanto, é importante que toda a população reconheça o esforço que é realizado pelo Ministério da Saúde e o gasto público na compra de imunobiológicos e nos ajude a prevenir diversas doenças, levando seu filho aos postos de saúde de todo o país. Apesar do PNI oferecer diversas vacinas na rede pública, algumas delas são recomendadas por sociedades médicas e só são encontradas na rede privada. A população, de uma maneira geral, pode se beneficiar sim com vacinas hoje disponibilizadas em clínicas privadas. São poucas as vacinas só existentes em clínicas privadas. Alguns tipos de meningite, alguns tipos de vacina para pneumonia no idoso, para herpes zoster, são disponíveis hoje somente em clínicas privadas. Com o mundo globalizado, a vacinação do viajante se torna cada vez mais importante. Olha, o viajante, ele é uma pessoa em especial quando a gente fala sobre vacinação. Por quê? Porque dependendo do lugar onde você vai, eu posso ter doenças, né? Então, que não existem no Brasil, se você está saindo do Brasil, se você é brasileiro, e que por isso você nunca tomou uma vacina ou você não está protegido contra ele, né? Então, você precisa avaliar para onde você está indo, quais são as doenças que são prevalentes naquele país e se existe alguma vacina que você precisa tomar. E atenção! Profissionais de saúde e educação devem estar sempre com a sua vacinação em dia, pois, como lidam com o público diretamente, o risco de se contagiar ou transmitir alguma doença é muito grande. Vale uma recomendação importante para quem perdeu sua carteira de vacinação, não lembra de ter tomado a vacina ou de ter tido a doença. É muito frequente, especialmente adultos, não terem os seus registros vacinais, sua carteira vacinal do passado, porque perdeu, porque se equivocou e não tem ideia de que vacina recebeu ou se recebeu ou não alguma vacina em particular. Para esses indivíduos, a recomendação é receber a vacina. Na dúvida, se vacine. Se já teve a doença, se recebeu no passado, essas doses adicionais não trarão nenhum malefício à sua saúde. Só vai trazer benefícios no caso de ele estar suscetível, desprotegido ainda. Acho muito importante você guardar a carteirinha de vacinação do filho, porque eu sendo noiva de um médico, ele, por exemplo, como ele está na área hospitalar, na área de medicina, ele precisa apresentar a carteirinha dele como um documento para mostrar que ele está em dia e que ele não expõe ninguém a nenhum risco. Então, se o Elinho decidir ser médico, enfermeiro, se ele tiver nisso, ele também vai precisar mostrar que ele está em dia. Para a eficácia da vacina, devemos seguir corretamente a orientação médica quanto ao período determinado para se vacinar. Primeira coisa, se para proteger daquela doença são necessárias várias doses, precisa entender que se não tomar todas não vai ficar protegido. Mas existe sim um intervalo mínimo entre as doses. O sistema imunológico precisa de um tempo entre uma dose e outra para gerar essa resposta. Se eu faço a dose antes do momento adequado, eu não vou ter uma resposta tão boa, porque o sistema imunológico precisa desse tempo. Esse tempo varia de uma vacina para outra. E aí é importante conversar com o médico que sabe o intervalo mínimo entre doses de uma mesma vacina. As vacinas são grandes aliadas de nossa saúde. Para saber mais sobre elas, procure o Núcleo de Saúde de sua cidade e anote algumas dicas. SBIM, Sociedade Brasileira de Imunização. Site familia.sbim.org.br. SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria.
Site sbp.com.br. Ministério da Saúde e PNI, Programa Nacional de Imunização. Site saude.gov.br. As vacinas são uma realidade da medicina que tem salvado milhões de vidas pelo mundo. Mas, infelizmente, ainda existem pessoas que têm receio de se vacinar por acreditarem em notícias falsas, as fake news. No início do ano de 2019, a Organização Mundial da Saúde elencou as 10 próximas ameaças à saúde global. E uma delas foi a recusa ou a hesitação em vacinar. E dentre os fatores, que realmente é um processo multifatorial, existe sim o componente das fake news que devem ser combatidos todos os dias entre profissionais de saúde, profissionais da educação e profissionais da mídia. Eu acho extremamente importante que as pessoas entendam, para tomar uma decisão de, por exemplo, não vacinar e não proteger o seu filho, que elas entendam, que elas pesquisem, que qualquer dúvida elas conversem com o seu médico. Porque eu não tenho dúvida que a melhor coisa que você tem a fazer é vacinar e deixar o seu filho bem protegido. As vacinas têm ajudado a salvar vidas e sequelas secundárias de doenças prevenidas por vacinação. A importância da vacinação é enorme. Um gesto simples, de cidadania, acessível para toda a população, que ao se vacinar ajuda a promover a saúde e a qualidade de vida nas comunidades, pois mais vale prevenir do que remediar.